Oi, gente, estamos aqui com o podcast. Eu, Luciana Benevenuto. E eu sou Ingrid Martins. Estamos aqui com uma convidada mais que especial. Ingrid pode falar um pouquinho sobre ela. Mas antes de tudo, gente, vocês não estão entendendo, né? Nós estamos aqui no Pode Contar com uma apresentação diferente, Mauro né? está Não contando com tem duas Mauro pessoas. Benevenuto, seu contador. Tem Ingrid e Luciana. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito incrível que já esteve aqui nesse podcast, mas a gente vai conhecer o outro lado dela, né? É uma pessoa premiada, tem livro e tem um trabalho incrível com vocês. Brenda Mendes. Vamos bater palma. A gente ensaiou, O tá? prazer é todo meu voltar nessa casa que já me recebeu pra gente trazer aí como é que eu vou dizer assim, uma pauta, né, voltada mais para a empresa, para as nossas atividades, como empreendedora mesmo, como empresária. E agora eu estar podendo voltar e a gente poder falar das coisas boas que aconteceram nesse espaço de período. Sim, porque da última vez que você veio aqui, muitas coisas aconteceram. Nós temos uma mesa aqui recheada. Mostra aí, Luciana, pra galera. Gente, Vamos começar falando sobre isso? Vamos começar falando sobre essa revista que linda que ela participou. capa Apareceu apenas, na capa. apenas a capa. Olha que foto linda. Vai deixar aqui pra gente, né, Brenda? Com certeza! Assinada, autografada. Brenda, explica pra gente. Explica pra gente. Porque um a pouquinho gente, sobre- a gente nunca foi capa, a gente não sabe como funciona. Olha Queremos só. ser, a gente quer saber o caminho pra Mas chegar a a ser gente capa não de uma sabe como revista. funciona, mas explica pra gente. Porque, assim, realmente, desde o dia que a gente se conheceu, porque eu estava aqui no dia da gravação, você já Poxa. estava, né? Você já sabia de algumas coisas que estavam pra acontecer. A gente estava naquela Sim. expectativa, tanto você quanto a gente. E agora ver essas coisas, assim, realizadas. Pois Como que tá sendo, como que foi esse processo, né? De ser capa, de ser coautora de um livro, premiação. A gente começa se chocando, não tem como. Eu não finjo costume. Então, assim, quando eu li o e-mail, eu deletei. Porque eu entendi que era vírus. Será que a gente já deletou algum e-mail? Tá sabendo? Ai, meu Deus. Aí a CEO da revista, que me ligou pessoalmente, perguntando se eu tinha declinado ao convite, porque não tinha respondido o e-mail. Gente, eu não acredito. Simplesmente. Aí eu, não, que convite? Não, eu li negócio de capa, mas assim, eu realmente apaguei porque eu achei que era vírus. E ela rindo muito, né, do outro lado. E como que funciona? Como que foi? Você recebeu esse convite, ela te ligou pra perguntar por que você não respondeu o e-mail, conversaram, e como que foi fazer isso? Porque você foi assim, entrevistada? é Sim. importante a gente colocar aqui. Você tem um episódio aqui, gente, que fala sobre o trabalho da Brenda, que é incrível. A Brenda é muito conceituada e isso aqui é fruto do seu trabalho. Sim. E o que a gente fica curioso de saber é como que é esse caminho, né? De você ser premiado, de você ter uma imprensa procurando por você pra saber mais do seu trabalho. Porque, assim, Sim. eu acho que todo mundo que trabalha em qualquer função, o que você mais quer é que o seu trabalho seja reconhecido. Sim. E é um Pensar em reconhecimento. compliance é pensar na Brenda. Sim, e é uma... Foi essa a proposta. Porque é uma revista de entretenimento paulista. Então, assim, eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Como é que eu alcancei uma prateleira que eu nunca almejei? Porque se eu falasse pra vocês, ia ser mentira. Uhum. Ai, não, porque eu tô batalhando pra entrar no mercado de São Paulo. Mentira. Esse projeto eu falo que veio com a assinatura de Deus, assim, toma, minha filha, foi pra você. Porque eu não conheço ninguém, não teve indicação. Me acharam no LinkedIn por conta de um artigo e me convidaram. E eu vou até fazer aqui uma observação. Você que não cuida das suas redes sociais, Oh, tá perdendo muita coisa boa, né, não? verdade. E aí, assim, foi tudo um susto, porque assim, quando eu recebi o convite, aceitei o convite. A Brenda, a Renata, falou só Renata, não falou sobrenome. Renata vai entrar em contato com você. Posso passar seu contato? Ah, pode, ela vai fazer toda a sua entrevista. Você quer vir a São Paulo? Eu falei, eu não consigo. Aí ela falou, então vamos fazer online. Beleza. Quando eu abro o link, era a Renata. Gente, é porque eu não consigo falar muito bem o sobrenome da É Renata. um sobrenome difícil. Não, de é falar. muito chique, mas assim, muito chique. a Renata é super famosa, gente. Ela foi âncora da Record. Ela, assim, visualmente, né? Quando você olha, eu falei, Sim. você?
Você levou um sujo. Você, Aí calma aí, eu quem não- vai ser entrevistado? Você? Exatamente! Você, poxa. E aí, eu vou achar o sobrenome da Renata, é porque ela já virou tão íntima de falar Rê. Renatinha. A gente muito. Gostamos muito. Renata Rode. Ela é muito, muito, muito grande, sabe? Tipo, de grandes emissoras. Sim. Ela é editora de revistas muito grandes também. Então, assim, quando eu olhei pra ela, foi um choque. Tanto que eu fiquei uns 15 minutos assim, eu não falava nada com nada. E As ela, coisas aconteceram e assim ela é também, né? muito experiente. Então ela via que eu tava muito nervosa. E aí ela, doce de pessoa, Brenda, eu não vou gravar nada. Vamos só bater um papo. E aí fluiu. Ela soube contornar o meu nervosismo que tava muito grande. Porque assim, peraí, você é capa. Daqui a pouco pulou. A gente não te quer só como capa, você tem muito conteúdo. A gente quer fazer uma matéria de 10 páginas dentro da revista com você. Nossa, isso é muita coisa. Aí foi um pulo de conteúdo. É, Uma você tem um hora com uma das absurdo, maiores né? jornalistas de São Paulo. Tipo, entrevistou assim, foi no Jô, enfim, assim, era a Renata, gente, da Uhum. comunicação. Quem é da comunicação entende quem é a Renata Sim. Rode. E aí eu fiquei assim patinando e ela foi extraindo melhor. Quando ela me mandou alguns dias depois a matéria escrita aí que eu chorava, eu falei, menina, eu contei isso, nem lembro. Tá tudo aprovado. Aí vieram a parte das fotos. Como foi tudo muito rápido e eu já tinha uma agenda com os clientes, eu sou muito próxima dos clientes. Ah, Brenda, você é operacional? Não sou mais operacional, mas eu estou dentro dos clientes junto com o meu time operacional que fica dentro dos clientes. Então, assim, eu até falei isso no podcast, que a gente entra para ser a empresa do cliente. Então, eu sempre tô dentro deles também, junto com o time. E eu tinha já uma agenda de reuniões. Então, assim, não tinha como. E aí eu procurei o Júlio, que foi indicação da Elis Castelo. Eu liguei Maravilhosa, para Elis. ela e falei, Elis, eu preciso de ajuda. E, assim, é a sua cara me indicar alguém de muita competência nesse ramo, que é imagem, algo que a Elis, assim, preza muito. E aí ela me indicou o Júlio Andrade. Eu cheguei lá, ele, tipo, muito zen, e eu toda pra cima, falando. Nossa, as fotos ficaram lindas. Júlio, eu Ficaram muito preciso ser lindas. capa de revista. Ele, você vai ser a minha primeira capa. Então era E eu. você ainda leva outra pessoa com você, né? E pra aí esse eu falei sonho. pra ele, eu quero seu Instagram, porque eu quero fazer menção sua dentro da matéria. Ele é mencionado na capa, porque a foto da capa é dele. Muito legal. Então, eu fiz todo o trabalho com ele fez toda a edição. Ele foi maravilhoso comigo, assim, em tudo. Troca de roupa, e prende cabelo, solta cabelo, troca de Não, você brinco. não tem noção. Ela me mandou uma pasta, gente, porque nesse meio tempo a gente também colaborou no seu Instagram, né? Muito. E eu falei assim, poxa, Brenda, me manda algumas fotos pra eu poder fazer os 300. conteúdos. E eu tô acostumada com os clientes me mandarem, tipo assim, 5 fotos profissionais no máximo. 300. Ela mandou uma pasta com 300 fotos. Eu Júlio falei, gente, arrasou. que sonho! Inclusive, queremos o contato do Nossa, Júlio, porque a gente... eu lembro que você comentou sobre Sim, isso. eu falei, que gente, ele pelo liberou amor de muitas Deus. fotos. E o Júlio, assim, ele tem uns pacotes muito acessíveis corporativos. Eu não tô divulgando, ele nem sabe que eu tô aqui. Não estou sendo patrocinada. Não tem. E assim, inclusive eu mandei mensagem pra ele, né? Ele viu algumas coisas que saíram, acho que foi da Bienal. E ele falou assim: ai, eu tô tão feliz vendo as coisas acontecendo, como estão acontecendo. Eu lembro de você chegar aqui. Cara, eu vou ser capa. Com essa energia, porque É. a Brenda, já até conversamos aqui nos bastidores, ela é mais séria no trabalho, obviamente. Ela trabalha com algo muito sério, Sim. ético. E a gente chegou aqui, né, a Brenda, oi, bom Nossa, dia. contagiou Então, a isso gente. contagia muito. Pra quem não conhece, a gente não vai falar aqui sobre a carreira, né, profissional, o currículo extenso da Brenda, mas eu acho que vale a pena deixar o linkzinho aqui da entrevista com o Mauro, pra que Foi vocês bacana. conheçam a É. Brenda no âmbito profissional, porque aqui a gente vai entrar mesmo Sim, na e eu na acho que parte você tem um pessoal. diferencial muito legal, né? Eu participei, né, nos bastidores do podcast, eu pude ver. Você tem um diferencial muito legal, que eu acho que é o que também faz com que você esteja aqui com esse tanto de coisa acontecendo. Que é a linguagem que você usa pra explicar as muito coisas. Então, assim, acessível, né? muito acessível e um assunto que é muito necessário. As pessoas hoje, no podcast com o Mauro, você até falou, tipo, as pessoas acham que o compliance é só pra uma empresa grande. E não. E você trouxe isso de uma maneira, tanto que é um dos vídeos mais assistidos do canal.
Que bom, não sabia. É um dos mais Sério? assistidos do Pode Contar. Que legal. Que você fala de uma maneira Que muito, bom. muito palpável, sabe? Tipo assim, você consegue demonstrar o porquê que é tão necessário o seu serviço, o que você oferece. E eu acho isso muito único, porque assim, eu comecei falando um pouquinho aqui, né? A gente tá num bate-papo, gente, então Sim. eu sou de comunicação, de marketing, eu vim trabalhar numa empresa que é muito sério, né? Tudo muito sério, uma linguagem séria. A gente lida Sim. com a vida das empresas, com a saúde delas. Burocracias, Muitas principalmente, burocracias. Então, muito. assim, eu acho que quando você encontra essas pessoas que elas fazem o serviço, assim, né? O trabalho, de uma maneira que te deixa confortável, isso é um diferencial muito grande. E eu não conheço pessoas, né, que falam sobre compliance da maneira que você fala. Eu acho que é Ai, por isso que bênção. o Obrigada. vídeo, o vídeo é um dos mais assistidos. Eu acho que por isso que você chegou onde você chegou. Porque você tem uma linguagem que você realmente é comprometida em fazer dar certo. E esse negócio do contagia, sabe? Ingrid, assim, o meu propósito é informar. Então, assim, ninguém sabe o que é compliance. Quem tem que saber o que é compliance na prática sou eu, que sou técnica. Você não precisa saber a técnica. Você precisa saber os benefícios do que você precisa fazer. Então, eu não vou nunca falar tecnicamente, porque vai trazer peso. Mas os benefícios são leves, então eu quero falar dos benefícios. Então, por exemplo, a gente está agora numa tiragem de foco de fazer treinamento na prática. Por quê? Eu recebi, você está falando agora, mas eu vi assim, até uma direção realmente de Deus, de muitas pessoas começarem a me chamar no WhatsApp, pessoas que me conhecem tanto quanto você, nos bastidores, e falar assim: você precisa fazer alguma coisa para ontem na direção da informação. Eu falei, beleza, não tenho perfil para dar curso e não tenho perfil para palestra, porque é tudo muito no teórico ou muito distante, eu sou do próximo, né? Então, assim, falei, cara, eu quero fazer treinamentos na prática. Então, assim, eu ofereço em vários lugares. Treinamento na prática sobre LGPD. Ah, como assim, Breno? Não, você vai sair de lá sabendo fazer o diagnóstico da sua empresa sem contratar ninguém. Nossa, perfeito. Nossa, Se ela isso é muito bom. precisa ou não ter uma consultoria, a gente monta uma escala, né, de 3 critérios para você entender se você precisa agora sim ou não. Você tem algumas vulnerabilidades que você mesmo pode tratar. E aí a parte que realmente já está mais crítico, que precisa de uma consultoria. E aí eu ainda, para esse lead, né, vou dizer assim, que me procura através desse treinamento, eu dou o diagnóstico para ele gratuito. Então temos um novo lead aqui, que sou eu. Eu já Gostei falei, muito, eu já achei cantei muito essa bola bom. aí. Gente, pelo amor de Deus, Porque- vamos ligar pra Brenda. Porque, assim, para mim é informação. Então, por exemplo, ouvir que eu consigo transparecer os benefícios saúde para a empresa, para mim, assim, é uma alegria, porque a minha oratória era péssima há 2 anos atrás, por exemplo. Difícil de acreditar. Realmente. Muito, muito, muito ruim, assim, de eu chegar num lugar para palestrar e eu travar e eu falar assim, fiquem com os slides. E como isso se Fiquem com os transformou? slides. Olá. Fiquei com foi o que eu falei. Eu não dei bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não dei. Eu olhei e eu olhava aquele monte de gente esperando e eu, olá, fiquei com os slides. E eu comecei a Nossa, isso apertar é o muito passador. curioso. O passador não ria, eu estou vendo pessoas rindo. É sério? E aí, fim. Obrigada. E saí. E assim, acabou. E eu quero até aproveitar que eu tô com esse espaço para falar, principalmente para as mulheres empreendedoras que estão começando agora, ou que já têm uma trajetória e de repente está sentindo que estagnou. Faz parte do processo. Às vezes você está chamando de estagnação. Muitas das vezes é o equilíbrio que a sua empresa precisa para atingir um novo nível. Porque eu vivi por isso. Uma coisa é você ser insistente, outra coisa é você ser teimoso. Uma coisa é você achar, nossa, 2 anos que a minha empresa não cresce. Mas como? Será que crescimento é só dinheiro?
é só cliente? Ou será que consolidar uma reputação, uma imagem, não traz uma constância longeva que, de repente, muitas empresas que estão crescendo, 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 não vão conseguir manter? Ou a qualidade do produto, ou a qualidade do serviço, ou por exemplo, uma assistência técnica adequada de um produto que você consome. Estou dando aqui alguns exemplos que quebram empresas. E Sim. que a gente não tem que ficar se comparando. Eu sempre falo que o mal do nosso século, da minha geração, por exemplo, é a comparação. Ah, porque você já casou, porque você já teve filhos. Nossa, você se divorciou. Nossa, a sua empresa, mas só tem 5 funcionários? Quando que você vai ter 10? Para que eu vou ter 10? Se os meus 5 são incríveis. A minha empresa cresceu e continua com a mesma quantidade de funcionários. Eu tenho mais freelas, que estão sendo avaliados para ser ou não ali efetivos. Mas a gente cresceu de forma organizada. Processos, né? Aí é onde fala na Onde minha eu- veia, né? A Luciana ama, a Aí Luciana ama também. a pessoa que é de processos, né? Eu falei isso lá no Pod do Mauro, né? Que eu venho da Fundação Getúlio Vargas, da área de processos. É o que eu acredito. Em 10 minutos de conversa, vocês já entenderam por que ela recebeu tanta premiação. É. Gente, Não, mas era eu isso. acho. Já trouxe muita coisa aqui Muito pra conteúdo. gente. Mas bom. assim, aqui é outra coisa que no bate-papo, eu queria pontuar. A gente estava falando da comunicação, uma pessoa que me estimulou muito foi a Elis. Eu já citei ela. Ela está citada na revista. A Elisa é maravilhosa. Eu Ela ainda é não maravilhosa. consegui ir lá na Inove. Eu quero muito ir lá entregar a revista dela. Eu cito ela na matéria da revista. Eu sou uma pessoa que acredita. Eu digo para ela: o que você fizer, conte comigo como CPF, conte com a minha empresa como CNPJ. Para ser apoiadora, patrocinadora, para indicar alguém para palestra, se precisar de mim para falar, para palestrar, para trazer algum nome, para o que for. Para o empreendedorismo feminino no Rio de Janeiro, você pode contar comigo. E esse ano eu participei do Entre Elas, que é dela. As duas chamadas que ela teve, março e agora julho. E eu quero aproveitar esse espaço para agradecer. Eu acho que a gente não chega em lugar nenhum sozinha. A gente vai falar de prêmio, a gente vai falar de livro, a gente estava falando agora da revista, mas a gente não chega em lugar nenhum. Nenhum. Sem pessoas, sem braços, sem mãos. Às vezes é uma pessoa que vai abrir a porta, às vezes é uma que vai indicar, às vezes é uma que vai orar, às vezes é uma que vai falar, ó, eu tô aqui contigo, vai. Porque eu ouvi isso. Se der tudo errado, eu tô aqui. A Elisa é essa pessoa também. Nossa, A Elis gente foi tem um muito testemunho. importante. A Elis foi muito importante aqui no grupo JM. Eu não sei se você conhece essa história, mas é até bom registrar e é bom a Sim. Elis ouvir da gente também. Houve aqui, assim que a gente se mudou, Foi em outubro de 2022. houve um problema no encanamento. O escritório encheu de uma maneira que Meu a Bruna, nossa sócia, chegou aqui e parecia água de cachoeira descendo pelas Pra escadas. vocês terem ideia, o escritório, né, do operacional, ele fica no 3º andar. E aí aconteceu que foi uma junção de coisas. Teve a empresa fica de home office na sexta, então a gente não recebe colaborador. Quinta-feira fica foi um ninguém feriado, então a gente ficou, tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda a gente chegou pra trabalhar e a gente tava até pra receber uns clientes nossos de Minas Que vieram, que vieram pra estavam visitar aqui. o escritório, conhecer a gente pessoalmente, porque eles só conheciam a gente pelas redes sociais, né? E quando a Bruna chegou aqui, que é a nossa outra sócia, a água descendo pela escada no primeiro já andar. tava descendo na rua. Quando ela abriu a porta, ela viu a água descendo no O primeiro encanamento andar. estourou e, assim, inundou Meu Deus. a nossa sala. Os nossos notebooks, nossos computadores, Uau. nossas telas, tudo, E aí nossas muitas mesas. pessoas mais próximas, né, obviamente, ficaram sabendo do ocorrido. A gente continuou trabalhando, né? Chorando um pouco. Chorando um pouco. Todo mundo foi pra sala de reunião. E isso foi uma coisa bem legal, assim, porque o time, na hora, viu o desespero da nossa cara. Inclusive, dos nossos colaboradores chorava muito. Assim, ficou Chorava muito mais do que a triste. gente. Mais do que a gente. E a gente já tava todo mundo aqui, não tinha muito o que fazer. E aí todo mundo. E a gente, gente, se vocês quiserem, a gente libera e tal. Pessoal, não.
Foi todo mundo pra sala de reunião, que era a única sala seca. Inclusive, nossos 2 clientes que vieram de Que, Minas inclusive, Gerais. eu já fiz reunião nessa sala de Nessa reunião. sala de Que reunião. é linda, né? E colocamos todo mundo lá dentro e ficou, tipo, o time, os nossos 2 clientes, a gente fez, tipo assim, a gente trabalhou o dia todo ali, não foi ninguém embora. O teto estufou, o chão A estragou, Elisa O chão ajudou. subiu todo. A A Elis do Elis nada. ficou sabendo. A gente não pediu ajuda, a gente comunicou para alguns parceiros nossos, né? Inclusive a Elisa é nossa amiga mesmo, então a gente conversou com alguns. A gente simplesmente recebeu aqui, talvez de moto, Uber Moto, não Acho sei. que foi de Uber Moto. Eu não lembro, acho que foi de Uber, mas ela mandou um notebook. Ela mandou um notebook com um recadinho falando que se precisássemos de alguma coisa, ela que, tava ali. que a pedindo. fase estava difícil, mas que ia passar, e se precisasse de qualquer coisa, a gente podia contar com ela. Nossa, quando a gente viu, A todo gente mundo. começou a chorar. Ela mandou um notebook assim, emprestado e falou: vocês podem usar o tempo que vocês precisarem. porque a gente ficou perdeu algumas sem máquinas. computadores, né? Sim. Meu Nossa, Deus. a gente chorou muito. E aí, o que a gente não tinha chorado pela tragédia, a gente chorou de emoção. De emoção. Porque isso foi muito lindo. Sim. Uma pessoa ela simplesmente fez sem a gente pedir, sem. Ela simplesmente E fez. as pessoas que não entendem vão falar assim, ué, mas não é concorrente? Não, é Exatamente. parceira. Sim. É totalmente diferente. E a Elisa é essa pessoa que levanta a gente, Sim. né? Eu vou até mostrar, gente. Incentiva a Olha, isso. o próximo entre elas, inclusive, vocês precisam estar lá. Vai estar eu, vai estar a Inclusive, Luciana, gente. Sim. vai estar a Ingrid. Sim, Vamos estar lá no próximo entre elas. Não sei se ela Que vai é fazer. mais uma premiação, né? Que fique claro que é mais uma premiação De Brenda que a Brenda Mendes. ganhou. Temos 4 aqui, coisas mais importantes, né? Palpáveis pra falar dela, mas entre elas é um evento lindo, né? E eu até falei com ela, eu falei assim, você não precisa. Ela falou, não, Brenda, você é uma impulsionadora do empreendedorismo feminino na prática. E eu falei assim, mas é minha obrigação. Porque teve alguém lá atrás que também me deu a mão e falou assim, abre a sua empresa. Você não precisa mais trabalhar para uma pessoa, você pode trabalhar para 10 pessoas. Porque você, tecnicamente, entende do trabalho e você lidera bem pessoas. Então, é o que precisa ter para você abrir a sua empresa. Então, assim, foi uma mulher que falou isso para mim. Então, quando eu olho mulheres despontando, além dos seus negócios, para apoiar o empreendedorismo aqui no nosso estado, que particularmente é um pouco mais difícil de romper, digo isso porque eu sinto isso na pele, não tem como eu não apoiar a Elise e outras mulheres que também são incríveis. Mas a Elise eu tenho um carinho especial. E a gente também pode deixar um linkzinho sobre o Entre Elas, né? Que é um evento de networking feminino e que a Elis, né, lidera. Acho que fica muito legal se a gente deixar aqui para que quem quiser conhecer, né? Sim. É entre muito lá e importante. participe, porque mulheres. A gente sabe das dores, né? Que nós passamos. Eu nem tenho filhos, a Ingrid tem, sabe como é a loucura, né? De Uma loucura. É uma empreender, loucura. cuidar. Então, enfim, são vários os aspectos, não só a maternidade, mas a gente se ajudando, né? É Sim. muito bom. Se Sim, e é incentivando. muito importante, né? Sim. Ter uma rede de apoio. Porque às vezes você não vai ter uma rede de apoio ali que, por exemplo, vai ficar com seu filho, como eu, por exemplo, não tenho, né? No caso, só eu e meu marido. Não tenho uma pessoa que vai ali ficar com ele, né? Cuidando e tal. E ter essa rede de apoio de pessoas que passam pelas mesmas coisas que você, no sentido de empresa, de Sim. gerenciar pessoas. Nossa, faz toda a diferença. Verdade. Muita diferença mesmo. Eu sou Então- muito grata de estar num grupo, porque aqui a gente se ajuda, né? A gente tá Sim. perto. Sim, isso é um diferencial mesmo, né? Sim. Do Grupo JM. A gente faz questão de que seja cultura da empresa mesmo, a gente se ajudar. Bacana. No âmbito, inclusive, pessoal. Porque se a pessoa não estiver bem pessoalmente, no âmbito pessoal, Ela não vai estar não bem produz. produzindo, exatamente. E eu queria saber. Você ia perguntar? Não, pode falar. Ah, tá. É porque a gente baixou a jornalista É. mesmo. Eita! A Maria dela. Eu queria saber sobre o livro. Porque, assim, dizem que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e fazer um livro. Eu já bati a cota. Então. Então, a gente tá devendo. A gente tá aqui, faltando né? livro. Eu tô faltando livro. Você. Ah, já ainda plantei tem- 20 árvores, gente. Já plantei árvore, já tive Então. filho, já tive... O livro, assim, não é... Eu não sou escritora. Eu gosto sempre de deixar isso claro em respeito aos escritores, assim. Eu não sou uma pessoa que sento para me dedicar a uma obra. Não. Eu fui convidada para falar tecnicamente. Então, na verdade, são 2 livros. Aqui a gente tem um, que é o Compliance Mulheres na Prática, o poder de uma história. E aqui eu conto como eu rompi do CLT para o CNPJ, como eu descobri o compliance, em que momento eu decido sair da empresa,
da qual eu já trabalhava e tenho muito orgulho de citar, que é a Fundação Getúlio Vargas, que me fez, como executiva, como gestora, líder, entender toda uma empresa por dentro. Então, eu sou muito grata. E aí eu conto um pouquinho de como eu rompi, quais foram os meus principais desafios. E abrindo o Pode mostrar o caminho, livro. eu vou até, não sei se é audacioso dizer, mas ajudar a abrir o caminho para outras mulheres virem para o compliance. Eu acho essa capa linda. Linda. Ficou muito bonito. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que ia ser algo assim mais Sério, né? sério, né? E eu falei, gente, é muito eu. Tipo assim, Pra leve, cima. colorido. Dá vontade Muito de ler, né? disruptivo também. Eu achei essa mulher com Exatamente. uma cara de corajosa, né? É, porque assim, essa capa reflete isso aqui. Muitas mulheres. Elas são incríveis, assim, eu não escrevi sozinha. O ponto de vista, as histórias, como romperam, como chegaram, são histórias assim, eu li, não li tudo, ainda não tive tempo, mas assim, eu começo ali nas histórias de cada uma delas que ou superou um câncer, ou ficou desempregada e não tinha um norte, ou que sofreu muitas coisas, enfim. Essa edição, O Poder de uma História, eu gosto de falar da capa, eu gosto de mostrar ele assim, porque foram elas que fizeram acontecer, assim, eu tô aqui, mas são muitas mulheres incríveis, assim, selecionadas no Brasil, a âmbito nacional, cada uma contando a sua história. E aí, na sequência, que acho que vai estar sendo lançado no início do ano, vai ser o Mulheres Compliance na Prática, mentoria, um case de sucesso. E aí eu estou trazendo um cliente para dentro desse capítulo, falando de alguns recordes que a gente bateu com eles. Então, por exemplo, para organizar uma empresa para uma grande auditoria de uma empresa multinacional, normalmente você leva de 6 a 9 meses. A gente fez em 45 dias. Meu Nossa. E Deus. fomos aprovados. O que é melhor, passamos pela Meu auditoria. Então, assim, Uma esse é o... Tô gestação apaixonada pela em Brenda. um mês e meio. Eu Ah, que tô pronto, tô apaixonada apaixonada por pela Brenda. vocês. Não, a Luciana é muito dessa vibe de É porque eu processos fico e tal. muito encantada, E a assim. Luciana me ensinou a gostar disso, porque assim, Quando você porque a gente controla. acha que pra gente, quando a gente cria uma empresa, né, as coisas já vão estar tudo assim certinho, prontinho, mas com o tempo É você porque vai quando descobrindo você os processos entra que você numa precisa. empresa, né, como CLT, já tá, você só vai seguir o fluxo, né, o que já está programado pra Literalmente fazer. o Tendo ou não, fluxo. né? Tendo ou não. Tendo ou não, existe um processo. Se ele Sim. está certo, se ele está controlado, ali existe. Então, o que a gente precisa mesmo é que a nossa empresa, que as pessoas saibam, né? Eu falo assim, gente, isso aqui precisa ser um balé. As pessoas A precisam Luciana, às vezes saber do nada. o que cada um tem que que ser fazer. uma Às vezes harmonia. sai de um, vem pro outro, e aí isso é uma coisa que É. me preocupa Aí a muito. Luciana, né? ela E vira e fala existem assim. prazos dentro da passada de Sim. bastão, né? Sim. Porque às vezes a atividade está em mim, eu faço em 20 minutos, e quando passa para a Ingrid, que é a próxima etapa, 48 horas. o prazo dela já é 48 horas e Maior, assim vai aí pro indo. outro. A Luciana do nada ela fala assim: acontece alguma coisa, né? Esses dias aconteceu alguma coisa que a gente ficou, gente, como que a gente nunca olhou isso? Tipo, como que isso passou tão desapercebido? E aí a Luciana vira, aí fala assim: tá, mas como que vocês estão fazendo? Aí eu vejo assim, E a aí vontade de vamos fulminar. desenhar isso aqui. Ela Como tá fica, sendo tá, mas feito? ela Como começa a precisa- fazer perguntas, tá, mas e aí, como que a gente vai fazer isso? Uau. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Minha best friend forever. Por gentileza, E aí a gente, gente eu apresento pra começa. vocês a nova membro do meu clã. Do meu Do clã. clã, Porque é, eu tenho um Brenda, clã. olha, eu vou chorar. Não, sério, e aí a gente vai, tipo, criando soluções pra Sim. problemas que vão acontecendo no meio do porque, caminho. porque, assim, não tem jeito. Não adianta a gente também chorar quando acontece um problema, porque, infelizmente, não estamos isentos do que eles aconteçam. Ainda mais e eu tô falando assim com muita propriedade, mas, né, não tenho tanta propriedade, obviamente, sim. como você, né? Mas existem coisas que são muito... que acontecem pontualmente, talvez a cada 4 anos, tá? E como isso não vai acontecer a cada 4 anos mais, Sim. esse erro, esse Sim. problema. Então, a gente tem que remodelar e o processo é isso, né? Ele tá sempre mudando. A Luciana, ela é bem assim. Melhoria ela contínua. Ela tá sempre em melhoria. busca dessa melhoria, né? Eu vejo que algumas pessoas ficam assim, tipo, ai, Pra meu quê? Deus, vai burocratizar e tal. Mas eu entendo, tipo, hoje eu entendo até mais. Eu também sou
tipo a Luciana. Uhum. Né? Até prefiro que seja É, meio e burocrático. e você até fala assim, olha, isso aí a gente não pode esquecer, hein? Porque eu fico assim, De Luciana. E detalhe, eu falo que eu era o departamento que se metia em todos, né? Porque, Aham. assim, eu não tinha nada a ver com nada e do nada eu tava falando assim, mas, ô, Luciana, por que que vocês não fazem assim, assim, E a sabe? gente trouxe ela se Aí a mete, Luciana amiga. começou a perguntar as coisas. Ingrid, tá fazendo assim, o que que você acha? Eu falei, Luciana, assim. É muito bom quem está na operação, né? Quem está ali fazendo. Sim. Pelo menos, né, no meu ponto, Sim. acredito que faça muito sentido essa pessoa participar, né? Sim. E A gente sempre fala isso. A gente não é dono da verdade. Eu preciso estar conectada com quem executa a atividade. Isso. Eu não posso ditar uma regra da qual não sou eu que pratico, Sim. não sou eu que cumpro. É verdade. Então a gente constrói tudo em conjunto. Exatamente. Às vezes dá vontade de ser uma ditadura, mas. De De vez em quando. 90% do tempo. Mas temos que democratizar, porque Sim. realmente não Não, é porque parece às vezes que tá burocratizado, mas se você não faz daquela maneira, a hora que der um erro, você não vai saber nem por onde começar a corrigir. Pois é. Então tem que ser dessa maneira assim, tipo, tem que ser aqui, Mas tem que assim, ser quero ali. muito trocar mais figurinhas com Vamos você. trocar Esse é... muitas. Não falta empresa aqui pra você praticar. Exatamente. Agora vamos falar mais de uma premiação mais chique, talvez? Não, mais chique não, Ai. todas são muito importantes, mas Sim. assim, primeira internacional Gente, pelo Ai, amor Isso de Deus. é realmente é surreal. muito chique, desculpa. Quando chegou, Que Brenda, emocionada. Fala sobre ela segurando. Fala sobre ela segurando. Brenda, você vai The receber, Oscar. tipo, Brenda, você vai receber o prêmio Série Mulheres da Editora Líder, que tá em 187 países. Apenas. Aí eu. Tá ok. E aí, entendendo, né? Foram, assim, tinham alguns. O viés principal é para incluir a mulher na literatura. Nossa. Mulheres que nunca pensaram em escrever como eu, nunca tive, nunca almejei isso. Eu quero escrever um livro, nunca. Uhum. Eu sou muito executiva na palavra literal, executar. Então, escrever para mim, nossa, não, eu tenho que ficar parada, né? Na minha mente. E quando não, eu tava produzindo. Só que na minha mente, não, eu tô parada, eu não tô produzindo. Então, parar um tempo foi até bom, revisitar coisas, né? História, os cases, para estar escrevendo. Mas quando eu paro para olhar assim para esse prêmio, eu falei assim, gente, tá em 187 países, ele roda, premiando mulheres em várias línguas, em várias nações, em várias questões sociais que a gente nem imagina, mas que já são grandes mulheres aonde elas estão, com o que elas têm, fazendo como elas podem fazer. E eu falei, cara, agora é a minha vez, pô. E aí quando eu li o prêmio, né, o único selo que fala do DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, que é algo que eu pratico, não só dentro da minha empresa, mas em todos os meus clientes. Então, 100% dos meus clientes, independente do que eles fechem comigo, eu dou um bônus de DEI para eles, de aprender letramento social, de como incluir sem constranger, porque uma coisa é você incluir, outra coisa é você expor. E infelizmente, os exemplos estão se misturando. Então, às vezes, você mais fere do que de fato está dando uma oportunidade. Então, Essa assim. mulher é demais. Luciana vai não chorar. E aí eu falei assim, né? Quando eu peguei o prêmio, falei, gente, para muita gente, eu não estou dizendo, não, está na minha cabeça. Para muita gente vai ser muito legal. Para mim foi um peso. Eu fiquei nervosa, eu não dormia. E não era de uma emoção feliz, era uma emoção preocupante. Eu vou receber um prêmio de muita relevância na literatura mundial. Ela está em vários continentes. E eu preciso estar à altura. Não pode ser eu a depreciar de alguma forma. E aí, automaticamente, eu voltei mais para os estudos. A inclusão já é algo que faz parte de mim, hoje da empresa, hoje dos meus clientes. Não que eu obrigue eles, mas eu ofereço como bônus e, graças a Deus, todos eles nunca recusaram nenhum bônus que a gente deu. Mas
e segurar ele, ter ele na minha casa, e eu olho para ele, eu falo, uau, né, o que que eu fiz esse mês? Qual foi a relevância que eu trouxe para a sociedade a respeito desse prêmio? Que é um peso de responsabilidade muito bom, mas eu preciso ter muita consciência do que eu estou falando, do que eu estou instruindo, de um público que eu estou alcançando, que eu não tenho nenhuma das necessidades que eles têm. Eu preciso ter muito respeito e cuidado de como falar, de como instruir essas empresas, desde um processo de recrutamento e seleção do RH, desde uma integração nas áreas, desde do operacional que vai estar recebendo na rotina do dia a dia aquele novo integrante com necessidades diferentes do todo, como é que vai ser o dia a dia na prática. Então, esse também é um trabalho hoje nosso. Então, assim, quando eu recebi, eu fiquei muito preocupada. O meu discurso dele é todo feito em Libras. Eu liguei para a presidente, que ela entregou, na verdade, o prêmio em mãos lá. Então a gente andou num tapete vermelho para pegar lá o prêmio e na hora eu dei um papel para ela que estava com um discurso e ela fez o meu discurso com a comunicação de voz e eu fiz o meu discurso com a comunicação de Libras. Em- Porque eu, eu precisava mostrar para as executivas que estavam ali, que eram grandes mulheres do Brasil todo, e para quem fosse assistir no YouTube as coisas da editora, que assim, é possível você se comunicar de outras formas. Não é porque o cego não te vê que ele não te enxerga. Não é Uhum. porque o surdo ou o mudo, ele não te escuta, ele não fala, ele não te entende. Ele entende o seu olhar. Ele se fere ou ele se alegra com o seu olhar. Então, assim, falar desse prêmio, para mim, eu falo até um pouco mais séria, porque para mim é muita responsabilidade que eu recebi, né? Eu aceitei. Então, a partir de agora, assim, até dobrou para mim, sabe? O que eu preciso falar nas comunidades cristãs que eu frequento, na minha família, no meu bairro, dentro dos meus clientes, com os meus amigos próximos, porque é algo de extrema relevância, né? A gente não está falando de surdo, de mudo, de cego, de cadeirante, a gente está falando de gente que tem sonhos igual a gente. Sonho de estudar, de ter uma empresa, de casar, de ter filhos, de viver sozinho, de comprar casa própria. De... Tem gente, né, igual eu ouvi assim, Brenda, eu tenho um sonho de morar numa cobertura, mas eu tenho medo, se der uma pane e o elevador parar, eu não tenho como descer pelas escadas. Como que desce pelas escadas? Numa pane de energia elétrica de um incêndio, dependendo da necessidade específica. Então, assim, são coisas que a gente não para pensar, mas que convivendo, conversando, você vai entendendo que é muito além. Então, assim, eu até chamo a atenção também agora, assim, nesse espaço, para as empresas, assim, não contratem, não abram processos seletivos para um perfil de pessoas, mas por mérito, capacidade, currículo, comportamento, experiência, porque assim é uma galera diferente. Quando eles finalmente conseguem uma oportunidade, eles abraçam com unhas e dentes, eles são ótimos profissionais, éticos, respeitosos, muitos deles são abertos a ensinar aquela empresa um pouco sobre a necessidade dessa pessoa e outras que nem é dele, mas que ele também se importa. Então, assim, quando a gente vê, assim, muda o clima de um lugar, muda a cultura de um lugar, o impacto social é muito grande. Hoje a galera fala muito de ESG, em gastação de dinheiro. Às vezes, assim, uma pessoa muda muita coisa dentro de uma empresa, assim, sabe? Uhum. Então é algo assim que eu acredito muito. é, não falo para ter nenhum tipo de reconhecimento de verdade, até é pouco falado, agora a partir do prêmio que eu tenho falado mais, porque é algo realmente que eu tento viver na prática. É, com tudo, assim, eu sou intérprete de Libras, então
poder ser instrumento de comunicação para quem não consegue entender o que a maioria está falando, fazendo, vivendo, sentindo, para mim faz todo sentido. E Libras é uma língua a mais, né? Não É uma é língua. apenas. Eu sou bilíngue. Você é Sim, bilíngue, você é bilíngue. exatamente. É a língua brasileira de sinais. É uma Sim. língua do nosso país. Que deveria ter em todas as escolas. Sim, e como começou na sua vida, na sua carreira Libras? Então, foi muito assim, foi muito de Deus, assim. Eu conheci um rapaz, eu não conseguia entender o que ele falava, e ele escreveu no papel porque ele estava bem agitado, e ele escreveu no papel que, mais uma vez, ele não tinha passado no processo seletivo, porque ele enviou o currículo e não falou que era surdo. Mas quando ele chegou lá, mal receberam, ele nem entrou na sala. Porque a empresa falou assim: não, a gente não tem ninguém que consegue se comunicar com você, a gente quer alguém normal para essa vaga. Meu Deus. E ele escreveu isso para mim no papel. E aí eu perguntei, sem saber como falava, assim, eu só fiz o sinal de abraço, se eu podia dar um abraço nele. Ele falou que sim. E ali, né, acho que todo mundo, acho que já percebeu, mas quem também me conhece sabe, eu sou cristã. E por mais que eu soubesse que ele não estava ouvindo, eu orei pela vida dele, porque o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nele. Então eu orei para que o Senhor confortasse o coração e abrisse uma porta que honrasse, né, as tentativas dele. E ali, e eu já sabia que tinha Libras na minha igreja, mas era algo muito distante para mim. E aí eu procurei a minha atual professora, que é a líder lá do Ministério de Libras e Inclusão, na verdade, e comecei a fazer as aulas particulares com ela. E já fui ajudando aos meus clientes ou outras pessoas que não são meus clientes, mas que, poxa, Brenda, como é que eu faço para incluir? Como é que isso funciona na prática? Porque a gente entende que tem muitas dificuldades. Eu falei, não são dificuldades, porque quando a gente entende, vê que é fácil. É difícil porque a gente não entende, a gente não conhece. Mas quando a gente começa a entender, a gente vê assim, nossa, é simples assim, sabe? Às vezes um botão no sistema dá acessibilidade, que é um botão super barato, e você vai ter um profissional super dedicado, que pode estar de home office como a gente, que pode estar presencial como a gente, e pode fazer um trabalho tão bom quanto ou até melhor do que a gente. Então, assim, depois disso, eu fui para o viés mais do mercado de trabalho e automaticamente a demanda nas igrejas foram aumentando, assim, eu não esperava. Então, hoje, por exemplo, eu faço parte da escala da minha igreja de Libras. Tem os dias que eu vou para cultuar e tem os dias que eu vou para servir a obra ali no culto e ajudando. Eu vou chamar ajudando porque eu não faço, mas ajudando as empresas que querem, que não são meus clientes, mas que querem, eu ajudo de forma gratuita, eu não cobro para fazer isso. Legal. Nossa, Pô, muito legal. é necessário, assim, quando vocês, que eu digo os que estão me ouvindo, entende a competência, assim, o quanto eles ficam felizes com uma oportunidade, com uau, chegou o sim, né? Porque não deveria haver diferença, porque como, né, concordamos aqui, né, e como é só uma língua além, né, uma língua a mais, então todo mundo, autocobrança, todo mundo deveria Sim. entender, E, né, Libras, e é uma falar. comunidade muito grande, né? A comunidade de surdos e mudos também no país é uma comunidade muito grande. E a gente, por exemplo, o meu filho, ele faz um cursinho, né, de Libras. Ai, meu Só que Deus, ele eu tá fico. em fase de alfabetização e tal. E aí lá na igreja tem também. Nós também somos evangélicos e lá na igreja tem. Acho que 1 ou 2 vezes no mês. E aí ele aprendeu o alfabeto. Aí ele fala as frutinhas, só que ele não sabe os termos. E, tipo, ele vai soletrando. E aí, pra falar morango, demora um pouquinho ainda, porque ele não sabe como que é um morango. Morango. Ele vai soletrando assim, e eu vou entendendo.
Porque eu também sei o alfabeto. Ih, meu Aí Deus! eu não lembro como eu sei por causa da aprendi. Igreja Batista também, né? Então, eu acho que Porque eu lá aprendi na tem igreja. Aí aprende o Aí oi. a A gente gente ia começar treinou hoje assim. e a gente esqueceu. Oi, bom dia. Ah, é assim que é bom dia, Luciana. Pode fazer a datilologia, mas eu prefiro fazer o sinal do bom Então, eu acho dia, que o sinal também é do legal. sol. E eu Bom fico dia. pensando nisso porque, assim, por exemplo, meu filho, ele fez 8 anos ontem, e ele Ai, já que fala pra mim assim, mãe, eu vou fazer curso de inglês. Então, assim, já é algo que a gente também vai colocando, tipo, como é importante a criança saber uma outra língua. Mas, gente, E é do ele É a nosso língua país. do nosso país, exatamente né? é a língua do nosso país. É. Porque tem muitas pessoas que não sabem, que não podem se comunicar da maneira que a gente se comunica, que eles comunicam. Ele estuda numa escola que é muito inclusiva, que é Ai, que assim, eu amo. lindo. Ai, Ingrid, isso é tão E é importante. muito importante. E assim, eu fico muito feliz de ver Olha ele eu me montado. oferecendo. Se quiser, eu posso ir lá. Eu não vou Eu vou, cobrar. vou passar Fala o com a contato. diretora que eu Ai, vou Vou passar o super, contato. super pra gente É uma conversar. escola, você provavelmente conhece. Porque eles são muito inclusivos, assim, não só com várias questões. Então, assim, é uma coisa que eu fico pensando. Porque eu, por exemplo, a minha mãe me obrigou muito a fazer curso de inglês e eu detestava. Aham. Mas eu fiz 4 anos. E assim, como de repente um curso de Libras em Porra. 1 ano É. e eu. Com quantas pessoas eu me comunicaria? Porque eu falo inglês com quem? Se eu só Exatamente. falo com gente que fala E a português. gente conheceu muitas pessoas, né? Muitas. Eu era de uma Surdas, igreja que tinha mudas. muitas pessoas. E eu não, E a gente eu não não conseguia falava com conversar. elas. Então, assim, numa escala, se a gente para pensar um pouquinho, um curso de Libras, ele vale muito mais a pena você investir o seu filho, né? Que normalmente Sim. quando a gente tá aprendendo num curso de Libras, do que 4 anos num curso de inglês. Porque hoje eu falo muito básico, 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 básico. E eu fiquei 4 anos, o tempo de uma faculdade. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando muito nisso. E quando eu soube, né, que você era intérprete e tal, eu fiquei muito feliz, porque foi justamente na época que o Miguel entrou no cursinho. E eu acho isso muito importante, porque É, a você gente. realmente vive o que você fala. É assim, por exemplo, eu poder falar assim, pra que Libras? É só fazer uma mímica. Não é, gente. A Libras, ela é uma língua, ela tem uma estrutura, ela tem regras, sabe? Ela é uma forma de você se comunicar. E assim, é a única que eles têm. A gente pode falar, a gente pode ser bilíngue, eles não. Eles só têm aquela língua. Sem falar os outros casos que tem surdo que não sabe ler, que não sabe escrever, Nossa, eu fiquei pensando nisso. que tem surdo que não sabe falar libras, porque a família não quis aprender. Quem ensina, né, pra essa E criança? aí acaba oralizando esse surdo para ele fazer leitura labial ou cria sinais caseiros, que a gente chama de sinais caseiros. Ah, eu tô com sede, pega água. E não é um sinal de pegar água, mas eles vão criando entre si o sinal para vocês entenderem como a comunicação é importante. E como deixa esse indivíduo vulnerável, né? Porque Muito. numa situação onde ele não esteja com as pessoas que estão acostumadas a se comunicar com ele, ele não consegue. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo, né? O trabalho de inclusão, ele não é só para gente que não tem aquela necessidade. Às vezes é para a família daquela pessoa que tem necessidade, que tem algum tipo de preconceito, de resistência. Igual eu ouvi de uma mãe, né, com um filho. Ai, você fala Libras, que maneiro e tal, não sei o que. Ai, é. Aí eu falei, seu filho usa aparelho. Ela mas ele não é surdo, não. Ele é só deficiente auditivo. Aí eu. Ele é uma bênção, né? Tipo, eu não tinha falado, ela já falou de um rótulo, jogou para um outro, e eu falei, para mim ele é só uma bênção. E aí ela deu aquele freio, né? E falou, não, ele não tem 95% da audição. Meu Deus. Mas faz tratamento com a fonoaudióloga e tá. E a gente tem esperança. Eu falei, não, claro. Mas a realidade hoje é qual? Qual? Ele no parquinho, ele consegue se comunicar com os coleguinhas? Ele consegue fazer amizade? Você tem um filho de 8 anos.
você levar ele numa pracinha, ele vai saber se comunicar com outras crianças, interagir, fazer uma amizade ir na gangorra, de repente jogar uma bola. Será que aquele menino consegue se comunicar com outras crianças e brincar? Então, assim, a gente, quando fala da inclusão, a gente tem que falar das famílias também. A gente precisa incluir as famílias, acolher as famílias, né? É igual essa mãe, ela teve medo de eu julgar o filho dela como um incapaz. Eu nunca faria isso. Nunca faria isso. Mas talvez ela passe muito por isso. O tempo todo por isso. A ponto dela me cortar e já justificar. Não é porque ela quer essa defensiva. É porque, de certa forma, a sociedade ensinou ela a ser tão E defensiva. Vai blindando, né? a inclusão é um trabalho que a sociedade, né, deveria fazer, né? A gente tem que fazer isso nas empresas, assim como você faz, nas escolas, por isso que as escolas deveriam, pelo menos, né, ser preparadas para a inclusão. Sim, As pessoas não devem ser tratadas com diferença ou coitadinhos, porque todo mundo tem a sua capacidade de ser. Eu tenho as minhas dificuldades, assim sim. como outras pessoas têm, e é isso. E eu acho que a acessibilidade, essa palavra que é bem corriqueira, ela não é entendida. Porque a acessibilidade fala de acesso. Acesso para todos, de acordo com a sua necessidade. Isso é equidade. Sim. Isso é equidade. Por isso que eu falei assim, eu dou até um peso assim para mim esse prêmio, porque ele fala de diversidade, equidade e inclusão. Falei, não é sobre igualdade, é sobre equidade. E isso faz muito sentido. Eu acho que a gente realmente precisa falar muito sobre, porque conforme a gente vai falando, as coisas acabam acontecendo naturalmente, né? E eu vou até trazer um caso aqui do Miguel, meu filho, que ele hoje está numa escola, né, que visa muito essa questão da inclusão. E tem crianças que usam cadeira de rodas e tal. E ele ele estava num colégio que não tinha essa questão. E aí uma vez ele falou assim pra mim, mãe, eu falei, a gente tava descendo uma escadinha, ele falou assim, não, eu vou aqui pela rampa, porque essa escola tem rampa. Aí eu, é porque realmente todos os lugarzinhos da escola tem rampa. Então tá bom. Ele sabe por quê? Porque tem um menino que ele vem na cadeira. Aí se tiver escada, ele não consegue subir. Por isso que ele vem aqui pela rampa. Ó, E aí eu fiquei pensando que, tipo assim, colocar ele num ambiente onde ele já tá acostumado vai fazer com que quando ele esteja num ambiente onde isso não aconteça, ele de repente vai ser a pessoa do processo que vai falar assim, ué, gente, não tem uma rampa, não tem, ele vai sabe? ser o sal da A terra. pessoa que vai. Amém. A pessoa que vai falar assim, gente, a gente precisa olhar para essa necessidade, gente. E eu acho que a gente só consegue isso Sim. colocando as pessoas para participar desse Sim. ambiente. A gente tem que conhecer, né? A gente tem que Sim. realmente ter pessoas à nossa volta com todos os tipos de. Eu trabalhei com inclusão, né, em escola, como a gente apoia a inclusão. E aí você realmente. Eu até converso com a Ingrid sobre isso, né? A criança tem que estar ali na sala de aula com todo mundo. E todo mundo tem que entender, e todo mundo se ajudar. Existe a criança que vai ter um pouco de dificuldade de ficar calma ali naquele ambiente com muitos alunos. Existe a criança que vai ajudar. Existe a criança que vai acolher. E assim, a gente aprende a viver a inclusão dessa forma. Eu ali ajudando aquela criança, mas eu com todo mundo também. Uhum. A Sim. professora com todo mundo da classe, todo mundo igual. E isso é equidade, né? É. Não É existe atender a diferença. necessidade individual. Porque, como você falou, vai ter o mais tímido, vai ter o mais acolhedor, vai ter o mais animado, vai ter o mais levado, vai ter o bagunceiro, vai ter o que tem mais dificuldade para aprender a ler. O outro já escreve, mas não lê, o outro lê, mas não escreve. As professoras passam por isso. A gente já vive uma equidade dentro da normalidade. Mas a equidade para todos, a gente está começando a ver uma mudança. Eu sou sempre otimista. Eu falo assim, as pessoas quando perguntam, Brenda, você vê? Eu vejo melhoria. Eu vejo. Então, por exemplo, 3, 4 empresas que até mês passado não tinha, hoje tem. Então, sim, eu tenho esperança, eu sou otimista, sim. Eu acredito que cada mês está melhorando, sim. Onde eu vou, eu falo sim, porque é algo que eu vivo. É algo que eu acredito e que eu vivo, assim. E cada Isso é vez. muito Ó, importante. pra vocês Isso é verem, muito eu importante. faço aula particular com a Rebeca. Eu faço aula particular com a Rebeca. E, por exemplo, o meu noivo tá aprendendo Libras, sem fazer o curso. Porque ele me vê fazendo as aulas, me vê fazendo os deveres de casa.
me vê produzindo, às vezes, a interpretação de um louvor que precisa ser ministrado. Teve o Congresso das Mulheres, ou seja, eram 5 louvores que iam ser ministrados em cima do tema. Então, ele me viu fazendo desde o tema, do versículo, dos 5 louvores, a benção apostólica. Então, ele já olha, ele já fala. Às vezes, ele fala assim, você errou. Aí eu, garoto, não me irrita. Não, e certamente depois desse podcast, muitas pessoas também vão ter o interesse Sim, de aprender até sim. ir lá e vou matricular Sim, amanhã. inclusive, gente, eu vou até deixar aqui um pedido pra vocês já curtirem esse vídeo, de vocês comentarem. Se você tem Sim. alguma história, né? A gente acha que não, mas a gente sempre encontra histórias, né? Então comenta aqui, deixa aqui sua história, deixa aqui seu comentário que a gente vai ler e responder todo mundo. Sim, eu sempre falo assim, até mais das pessoas até do que a gente faz, por exemplo. Eu falei da Elis, eu falei do Júlio, do fotógrafo, eu falo da editora. Se alguém tem um sonho de escrever um livro técnico ou da vida, assim, sabe? A Andrea é uma maravilhosa. Mais A próximo. gente vai contar nosso testemunho. Podem procurar a Andrea, pode me chamar no direct. Brenda, passa o contato do Júlio, da Andrea. Eu passo contato, sim. É uma porta aberta para todos, sabe? Para todos nós. Então, o que eu puder ser útil, de verdade, principalmente nessa questão, não só desses parceiros, mas da inclusão, assim, eu me coloco à disposição mesmo, assim, e o nosso time não é grande, mas eu sempre digo, é o suficiente. E agora a gente pode Poucos fazer e uma bons. fofoquinha? Você falou do seu Agora noivo. a gente pode botar aqui updates da vida da Brenda. Atualiza aí, Brenda, seus amigos, caso Eles caso ainda não saibam, não Porque a foram gente convidados, sabe, porque a gente já foi convidada. a gente já sabe, a gente sabe como é que é, né? Porque assim, aí eu, Luciana e Bruna, a gente convive o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente fica sem se ver, no dia que a gente se vê, a gente dá updates da nossa vida. Sim. Aconteceu isso, isso, É isso, um isso. chá, um café e fofoca. um café, um trabalho, uma Me nota convida. emitida. Quando? Uma Você vez vai no amar. mês? Ou não, porque a gente também briga Não, de vez. É o quê, uma às vez no vezes sai uma mês? briga. Não, é assim, ó, por exemplo, é porque a gente não trabalha todos os dias aqui no escritório, né? Sim. Tem home office e tal. Então, assim, quando a gente se encontra aqui, por exemplo, ontem tava eu e Bruna, Luciana não tava. Hoje tá eu e Luciana. Amanhã vai estar todo mundo. Amanhã vamos Vou nós voltar. 3. Aí, o que a gente vai fazer? Em algum momento a gente vai parar, a gente vai começar a falar da nossa Volta vida. amanhã, Brenda, por Vou voltar. Vou voltar. Aí, A e gente já começa amanhã... Você não marcou pra amanhã? Poxa, desculpa, eu vou te explicar por quê. Aí. Amanhã Já é o vou. dia do JM Day. A gente tem o dia do grupo. Então a gente reúne a galera, Aí vem a gente gente almoça. todos E, os lugares. assim, é um dia Ai, basicamente de fofoca, porque a gente vai assim, contando a nossa vida, né? E, tipo, tem 3 pessoas que trabalham 100% home. Então a gente só encontra nesses dias. Sim. Então é o dia de. E aí, aquele negócio, aconteceu, não aconteceu? Não. É o dia da fofoquinha. E o exame? E o Marcou fulano? consulta? Nossa, É. o teu cabelo tá bonito, né? Tá usando plano Normalmente- dentário? Olha Última- só. É o dia de cultura, né? Que a gente vai falar sobre os processos, inclusive, é uma coisa que a gente fala muito nesse Ó. dia. E cultura da empresa, a gente enfatiza. Sim. Bruna, a Ingrid, perdão, se veste de Angélica. Eu sou temática, né? Você já reparou? Ela tem que. Eu tenho que trazer uma alegria pro negócio, sabe? Que é sempre as Porque, mesmas cara, coisas e ela vem trazendo de eu forma tenho um diferente. discurso já feito que eu já faço o ano inteiro, né? Porque eu falo sobre a cultura da empresa, missão, valores. E aí, pra não ficar muito chato e o pessoal não ficar o tempo Exato. inteiro ali dando atualizando ali o Instagram, eu trago temas. Então, assim, eu já fiz o videogame. Sabe o videogame que a Angélica apresentava? Sim. Eu fiz o JM Game. Uau. Me vesti de Angélica. E todo mundo fica muito ansioso. Porque aí pro eu dia do fiz, JM eu Day, fiz por tudo. causa Assim, disso. eu fiz qual é a música. E aí era só música respondendo Gente, me cliente. convida. Ai, vem amanhã. Gente, me Tinha tipo assim, convida. Brenda. Esse foi muito bom. Tinha tipo assim, quando o cliente tá desesperado, qual é a música? Aí eu botava um pedacinho da música. Aí o pessoal. Aí a música era mande um sinal da mão. Entendeu? Exatamente. Aí eu fiz também um bingo. E aí o bingo era só de coisas da Eu empresa. sou super competitiva. Então, E eu a outra também. também. Eu sou Entendeu? Então eu sempre super coloco um competitiva. E eu joguinho. fico triste, tá, No gente, quando eu último, perco. no último eu vim de Ingrid Andrade, porque eu falei sobre Olimpíadas, falei sobre a Rebeca Andrade. Ela já veio de Paola Oliveira. Eu já vim de Paola Oliveira no no carnaval. carnaval de onça. Fiz Ai. um crachá e botei Paula Oliveira da Shopee.
entendeu? Gente, Mas, assim... o marketing e aí é é o diferente, dia, né? é diferente. diferenciado. E por isso que o papel é do marketing fazer essas palhas. É muito bom. E aí é o dia também que a gente fofoca com todo mundo, que eu conto os Sim. meus causos. Que... Ah, a Luciana todo dia tem uma coisa pra contar pra todo gente. dia. Inclusive, gente, eu preciso saber do seu caso. No meu Não, caso, amanhã você vai saber. Aham. Ai, ela podia tanto vir, Você né? tem que vir, Brenda. Porque Vem. se Por que for- vocês não marcaram amanhã? Porque amanhã eu Deixa, já o que tenho uma aconteceu, ideia e a cara? gente fica muito É. malucona, É. entendeu? Não ia dar pra Não, gravar. porque se você viesse amanhã não seria pra podcast, Pra não. gravar. Depois eu te conto. pra ele seria. Entendi. Ó, mas assim, vou casar. Ai, meu Deus! Já Não, soltei. e eu esses dias eu falei assim pra ela, que eu chamo todo mundo de senhora. Eu, senhora. Aí ela, senhora não, senhorita. Eu, opa, que a gata já me deu um sinal aqui. Então quer dizer que estás noiva. Sim, noiva. Noiva, com E data. administrando tudo isso com aqui. um privilegiado que vai casar com essa mulher. Não, e eu tô pensando, administrando tudo isso aqui, empresa, Mas ele é uma equipe, bênção também. E administrando ele. Não, brincadeira. empresa, Ele é uma equipe, bênção. Ó, processos sim. em casa, ele já sabe quem é que vai fazer as coisas. Exatamente, cara. Nossa, o gente, casamento ideal. não, O casamento eu tenho com que falar pessoas sobre processos. isso. Eu tenho que falar sobre isso. Vocês entraram num tópico que é muito importante, assim, O processo da casa. o processo. Eu vejo assim que eu sou processo muito na veia, porque eu vivo o processo real. Então, assim, igual vocês falaram, tem empresa, tem igreja, tem minha vida social, tem outras coisas que eu faço na vida particular. Amiga, Tem você tem ele. vida social. Consegues? Ela vai casar, Não Luciana. consegue. Deu tempo até. Só que assim, o que acontece? Quando a gente formulou pra morar junto, a primeira coisa que a gente sentou pra conversar foi sobre os processos. E assim, foi bacana, porque eu ia falando os pontos de controle, os indicativos de performance. Ah, esse é o pra nome vocês que dá, casados, tá, pra vocês gente? não casados Esse é o como nome que eu. dá. Já sabe, né? E assim, Anota. foi muito tranquilo, porque pra ele os processos atuais estavam bons. Aí você não, tem Melhoria que melhorar. contínua. Então, assim, a gente faz uma melhoria contínua a cada mês. Olha. A gente pontua, a gente tem uma reunião e a gente pontua o que pode ser melhorado e o que funcionou. E onde vocês E vamos. controlam? Tem o sistema também? Vamos Então. vender? Indica. Então, a gente tem o nosso ela tem. WhatsApp. Ah, tem um grupinho no WhatsApp. Porque o meu esposo me fez um grupinho comigo e me tirou do grupo. Eu não Ou entendi. seja, ela foi expulsa. Ele me Como tirou, eu não seria entendi. isso, Aí depois ele gente? falou assim, não, porque eu fiz esse grupo só pra mandar comprovante. Eu falei, poxa, mas podia ter me deixado. Eu acho que ficou um pouco mal educado da parte dele. Me colocar no grupo e me tirar Me em seguida. excluir, né? É. Aí Mas, você já assim, tem mais um produto, hein? Olha aí. Processos compliance pra casais. E Não, mas aí- olha só, eu sou casada há 13 anos. 13 anos? Uau. Apesar de ter esse rostinho. Tá funcionando, né? Eu sou casada há 13 anos. E assim, a gente sempre foi muito organizado nessa questão de funções da casa. E Não, e a gente se desde organizou assim. sempre. Porque Diretor, não existe você quer isso. participar um pouquinho pra falar do seu... O que você acha sobre esse Porque processo? Eu a acho, gente, eu a acho, gente, eu olha acho, só, eu não acho. existe isso de ajuda, porque as duas pessoas moram na casa. Então, assim, no início eu falava pro Gleison, eu não sou sua gerente. São contribuintes. Você não tem que ficar me perguntando o que eu vou fazer. Olha pro lado. De vez em quando não acontece, tá, gente? De vez em quando acontece. Mas, assim, Nossa, Ele não tem direito de defesa. de ele ter é a muito forte. noção do que O fazer. Mo é muito mais organizado que eu. É. Aham. O Mo- Então, assim, humor. Gente, o nome dela. dele é Mo. Humor. O nome dele é Brenda. Humor. 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 Não, olha só. O guarda-roupa do Gladstone é infinitamente, meu esposo, infinitamente mais arrumado que o meu. Exatamente. Mas, assim, Ele é todo exatamente. lugar que você olha tem uma meia do Gladstone espalhada. Todo lugar. mas Às vezes, do meia nada, é- eu vou deitar no sofá e, opa, Meia é um objeto uma diferenciado meia. em qualquer Não, casa. assim, o carro Não tem vem 3 dar desculpa, chaves. não. O carro tem 3 chaves. É uma em cada cômodo. mas... Isso rola. Não rola meia, rola isso. Ah, Porque tá. lá fora tem um lugar, antes de entrar lá em casa, tipo, quintal, uma varandinha. Então, assim, lá ficam os sapatos mesmo, né? Que também foi conversado. Lá. Do processo, né? O processo, Processo. sempre Na hora de- revisado, O processo. Então, né? assim. Acompanhado. Mas ele é muito mais organizado. E assim, gente, ele me pediu em casamento. Conta. Porque eu, não contei isso pra tem ninguém. muito tempo que a gente Eu não... preciso- Vai, fala. Não sei. Não Gladstone, alô, Gladstone. Não, eu Vamos fui- lá pra renovação nunca de fui votos, hein? Corta. A Bruna, Quero comer a bem Luciana, casado aí. Corta. Corta, Cuba, corta, Nunca fui pedido em casamento. Eu fui pedida em casamento, mas assim, vai, conta aí que depois eu conto. O meu
Você não vai acreditar. Não. A gente estava tendo uma conversa tensa com a advogada da minha empresa. Não entre nós, não. A gente estava no carro dirigindo, voltando de Maricá, num trânsito na Brasil. E a minha advogada, a da empresa, que também é minha, pessoal, a gente estava falando de assuntos complicados, né? Tava no viva voz do carro. E aí, tal, preocupada, aí a gente comentou alguns assuntos, algumas coisas que a gente queria fazer, que estava fugindo do assunto principal, que era mais tenso, chato. Aí, beleza, a gente desligou. E quando a gente desligou, ele falou assim, aí tava parado na Brasil, na altura de Madureira. Aí ele falou assim pra mim, amor, vem cá, você aceita casar comigo? Gente, em Madureira. Madureira. Assim, no corredor, tem um altinho chegando na mureta que é do Da Urca, não. VLT. Não, não é da Não, é da Urca, não, é VLT. Da Brasil. Ali do BRT na Brasil, hoje tá parado com o carro. Ai, o espontâneo é muito melhor. Então, não, se você falasse em Brenda, foi um jantar com aliança. Não, seria incrível. Ai, meu E foi Deus, com eu emoção, esparramo. porque quem conhece a Avenida Brasil sabe que ele também não é o Não, aí lugar. você sabe, aí você não tem noção. Ele fez o pedido, mas assim, acho que porque fugiu tanto. E assim, eu sou diferente no meu ser, né? Tipo, as pessoas perguntam, quem que é compliance? De onde que você escolheu isso, né? Sim. Então, assim, tinha que ser assim, né? Ele me pediu em casamento na Avenida Brasil engarrafado. E o pior, eu não entendi. Ficou muda, Aí você coitado ficou, do não, homem. moço, olha só, eu não tô entendendo, me explica. Não, sabe o que eu O falei? humor quase saiu do Humor. nada. Amor, indo embora. Aí eu, amor, não sei o que. E voltei pro assunto que a gente tava falando com a advogada, que tinha acabado de desligar. Que era da empresa, de uma situação. E aí ele, não, mas você não me respondeu. Ui. Aí você retomou a Aí eu consciência. entendi que foi um pedido. Aí mas você tá me pedindo mesmo em casamento? Aí ele, então, aí eu só ouvi o cleque do cinto. Eu vou ajoelhar aqui na Brasil, já que tá parado. Ah, não, gente. Mentira! Eu ia falar, gente, tá Gente. faltando ajoelhar. Quando eu ouvi o cleque do cinto, ele abrindo a porta e saindo, ele é um homem de 1,90 m. Então, assim, deu tempo, porque o tempo que ele tira a perna, É, deu um passo tempo a de 5 segurar. minutos. Exatamente. Não, mas ele dá um passo, eu tenho que dar 3. Aí eu até falo pra ele, calma, anda devagar. Que tá eu correndo e ele andando. Aí eu segurei na mão dele, eu falei, não, eu aceito. Ele, não, amor, tá tudo parado, eu vou ajoelhar aqui, vou te pedir. Eu falei, não, amor, eu te amo e eu aceito e tá tudo bem. Você não deixou ele ajoelhar Claro mesmo? que não, eu segurando Brenda, a poxa. mão e segurando o cinto. Falando, volta, Mas, pelo amor de Júlio, Deus. Porque- essas fotos têm que sair, hein? Brenda, Não, vai noiva sair. na Avenida Brasil. Sim. Você acredita Tem que que ser na Tem que ser Não, naquele ponto, Não, naquele Vocês ponto. não E acreditam. ele ajoelhado. Ontem estávamos conversando sobre o casamento e escolhemos o Júlio para fazer as fotos do casamento. Ah, faz na Avenida Brasil ali em Por Madureira. favor, bem à altura de Madureira. E aí Bem ele temático. E assim, foi lindo, assim, do jeito que foi do jeito nosso. As pessoas podem dizer assim, poxa, mas não teve aliança. Você é noiva e não tem aliança. Nem, acho que eu nem quero, que eu falei com ele, não, eu Ai, não vai quero. logo pra de casamento. vamos Tem pra gente de que fica casamento. anos de noivado Não, 20 anos. eu fui noiva, né? Fui pedindo em casamento com 18 anos. Ah. E eu achava muito brega chamar o Gleice de noivo. Nossa, eu não sei por quê, porque eu era muito nova, né? Tipo, as minhas amigas namoravam e eu tinha um noivo. Aí eu, Muito aí minha novinha. Senhora. Aí o pessoal falava assim, noiva. Senhora! Ai, você é noiva? Não, eu tenho namorado. Meu namorado. Mas era noiva. Mas né? foi isso. Aí eu disse o sim. E fiquei assim, ainda sem entender. Chegamos em casa, eu ainda tava meio muda. Tipo, porque foi. Mas sabe que você teve alguma coisa aí nessa conversa que ele falou assim, que mulher, hein? Falou, Que ele quer falou casar assim, comigo? ou eu caso ou eu vou levar um processo. Eu já vivo num processo. Já viu como é que é esse processo? O próximo passo do processo, qual é? É o casamento, é É, pedir alguma casamento. coisa que você falou dessa advogada aí que ele ficou, Ele que ficou- mulher. É, ele Vai foi ser melhor aqui casar. mesmo, onde que eu perco essa É, oportunidade. chama o pastor. E o Mo, não, o Mo é uma bênção. O Como nome, vocês se conheceram? o nome, Como você conheceu o Mo? o Mo trabalha num cliente meu. Hum. Engraçado, né? Aí, onde você menos espera, você pode Exatamente. conhecer o seu Mo. É o Mo. E assim, engraçado, porque eu tava acabando o trabalho quando a gente se aproximou. E aí, realmente, hoje eu não é mais meu cliente. Eu já finalizei o trabalho que tinha que fazer lá. E a gente tá junto.
Ai, eu adorei Nossa, muito legal. vocês. Ó, achei muito autêntico. Sim, a gente é assim. Quando A eu, gente quando eu é falar. metida. Não, Tá olha vendo como só. a Brenda é metida? Olha só, não é. Quando eu te falar o nome dele, você vai ver que é autêntico. Ah. Gênesis. Meu Deus! Gente, que hora diferente! Gente, eu conheci Não, ele. você tem o Ela Gladstone, nem conhece, vem. ela conhece. Você tem o Gladstone, nem vem. Não, eu não Não, falo o nome de gente, ninguém. Cara, a autenticidade é com a Sabe que não é teu gente. primo? Não é teu primo, não. A Luciana tem um primo chamado Será? Gênesis. Gênesis, Eu já gente. conheci uma. Eita. Desculpa aí, galera. Agora é hora da Daqui a pouco ele bagunça. chega gritando. Gente, mas que. Gente, eu não acredito. Mas a Gente, Luciana eu tem tô- um primo eu tô chamado impactada, hein? Gênesis. Eu nunca tinha conhecido outro Gênesis na vida. Então, não conhecia nenhum. Tanto que eu falei Mas, gente, assim, Gênesis Gênesis. é- Aí foi gente. assim, ó. Aí ela, isso. Sim, Início. seu nome. Aí ele, Gênesis. Aí eu, claro, o nome. Apocalipse. Exatamente. Mentira. E ele deve ser o quê? Uma pessoa mais calma. Assim, eu imagino uma pessoa mais Exato. Você é quase e o você é apocalipse apocalíptica mesmo. completamente. Olha, aí ele sofreu agora um acidente de trabalho e ele tá com a tipoia, né? Aí todo mundo fica, Brenda, o que que você fez com ele? Eu falo, Brenda. Brenda, ele é o Gênesis, você é o apocalipse, Brenda, olha aí. Você é apocalíptica. Eu falei, gente. Gente, mas que Gente, mas sensacional. Gênesis realmente. É um Isso. nome muito diferente. Muito diferente. Então eu espero que no próximo podcast que eu volte, aí eu já vou estar casada. Já vai estar. Não, Aí vai ter ela- aqui uma Com foto dela de outras noiva lá em novidades, Madureira. porque a No gente- podcast do Mauro era, vou receber premiação, veio com Aham. 50. Olha Aí só. agora, vou voltar No casada. próximo eu quero foto em Madureira. Foto do casamento, casada. E Vai ter o lançamento do próximo livro. A gente está com expectativa de ter uma filial da nossa empresa em São Paulo no segundo semestre do ano que vem. A gente está se estruturando para isso por conta da demanda lá ser maior do que a do Rio. entre escolher um vestido e outro, ela tá estruturando uma empresa. Gente, é muito dinâmica a vida dessa mulher. Aham. E assim, eu não quero desistir do Rio. Eu acredito no Rio. Foi o estado que me criou, apesar de eu não ser carioca, foi o estado que me criou. Eu não quero desistir nem do portfólio, nem dos clientes atuais, claro que não, mas nem de romper e crescer, consolidar a nossa empresa aqui também no Rio. Mas é um pouco mais complicado aqui no Rio. Então a gente vai abrir essa frente lá em São Paulo, porque a demanda lá ela é mais orgânica. Aqui a gente tem um trabalho um pouco Aqui maior você com precisa prospecção. vender, né? Tipo, você precisa Bastante. apresentar. E lá as pessoas já sabem exatamente do Sim. que se trata. E aí a gente tá com essa frente, então a gente está se organizando exatamente isso, olhando coisa de casamento, vendo de repente a possibilidade de abrir uma unidade Você lá. usa de Trello? Sim, Ah, viu, Luciano? eu Tem uso nada contra Trello. o Trello, é porque a gente já tem muitas coisas, eu não É. uso o Trello. É porque o que que acontece? O Trello, ele é um agenciador de tarefas. Sim. Tem gente que faz processo dentro do Trello. Aí Eu tá amo errado. Trello, gente. Por favor, Trello. Se puder Me me botar patrocina. prêmio sem precisar pagar. Tô brincando. Gente, Mas eu amo Trello. Ah, gente, olha só, eu falei de vários parceiros para indicar e eu também quero indicar a Ingrid. Ai, briga. Ai, que moça. Mudou a minha logo. Venceu, hein? Ó, mudou a minha logo. Mudou. Eu não sei bem os nomes técnicos. Eu harmonizei o feed dela, né, Brenda? Mas assim, também nem foi difícil, porque a Brenda me mandou 300 fotos. E aí, E foi difícil eu escolher, porque eu ficava olhando assim, eu ficava olhando, Linda, olhando. linda, Nossa, poderosa, nossa, que chique. roupa bonita. Então eu falei, Olha nossa, Brenda, só. tem uma que a roupa tá muito bonita. Blusa branca, que você tá sentado na cadeirinha, que é bem séria, assim, olhando. você botou essa como divulgação, acho que da LGPD. Sim. Harmonizamos o feed, refizemos a identidade visual, Ah, né? isso que eu ia falar, identidade visual, tudo. Aí a gente mexeu no site, tudo na direção que a Ingrid deu. Mexer no site. A gente mexeu no LinkedIn. A gente mexeu no Instagram. O Instagram ficou lindo pra receber esses prêmios, porque é muito Tudo. importante, né? Ah, Foi até algo que a gente conversou, porque a Brenda tava um pouco preocupada, porque ela tinha muitas coisas pra receber e ela queria que a casa estivesse arrumada. E isso é um diferencial, porque muita gente não pensa assim. E aí, o Sim. cliente, quando vai até o Instagram da empresa, ele vê dois mundos diferentes. Uma pessoa muito conceituada, mas que não se preocupa tanto com as redes Sim. sociais. E a Brenda, o LinkedIn dela é incrível. Eu vi. Tem quantos seguidores no seu LinkedIn? A gente tá batendo 10 mil. Olha isso, no LinkedIn é um número muito alto. E no Instagram a gente fez esse trabalho de harmonizar o E o feed. Instagram é muito novo, tipo, acho que tem 400 seguidores. Criamos uma Ele é linguagem. muito porque não era uma rede que eu achava ser necessária para a empresa. Aí até que a minha irmã trabalhando comigo, a Ana Júlia,
Não, então vamos ter que abrir o seu Instagram, vamos ter que fazer o da empresa. Sim. E aí eu falei, ela falou, vamos contratar alguém para ajudar a gente. Eu cheguei na Ingrid, a Ingrid realmente super ajudou a gente. E ela tá indo super na direção do que a Ingrid instruiu. E tá indo super bem. Muito bem, Ana Júlia. Parabéns. Ah, fez 18 anos semana E passada. trabalha com Ela é irmã, um né? Igual bebezinho, a né? Luciana. Ela é a minha irmã temporão. Eu Trabalha sou a com. irmã temporã do Mauro. É. Não tão temporã assim, não, 18, É, mas 7 anos de diferença, né? 9. 9. Eu tenho 9 da mais velha. E aí pra Ana Júlia já são 17, 18. Nossa, então da Ana Júlia pra mais velha. 25. Meu Deus. Gente. 25 anos. É, Mas a ela família é de maravilhosa, Ana Júlia. Sim. Muito E aí, vocês dedicada. trabalham juntas. Sim, ela faz todo o marketing, publicação. Nossa, ela fez um site lindo pra ela. É ótimo trabalhar com Cobra. irmã. Eu também Tô acho. brincando, é ótimo mesmo. Eu também acho, porque ela, assim, quando eu tô estressada, ela sabe. Aí ela já fala, não é a hora de falar com ela agora. E eu acho também que deve ser muito bom, porque eu acho que não leva as coisas tão pro pessoal, né? Não. Tipo assim, no sentido que, Ela me conhece. Nervosa. Ai, tá bom. Ela Depois me eu converso. conhece. Isso aí. Porque E ela me sabe conhece. que nada, pelo menos eu tenho essa sensação com o Mauro, a gente briga um pouco, a gente discute Sim, bastante é aqui na normal, empresa. são diferentes. E que sabe que não vai afetar Não vai em nada. abalar, Não vai abalar em entendeu? nada. É uma coisa que Não, vai resolver na rápido. reunião de sócios fica eu e a Bruna assim, ó. Mauro e eu. Esses dias eu gravei o Mauro e a Luciana discordando, porque eles sempre discordam. Sim. E aí a E Bruna. é tão bom divergir. Fica eu e a Bruna ali, ó. O voto é que empata ou não. Porque a divergência faz o outro pensar de uma outra forma. A gente diverge bastante. A gente Agora, tem muita quando- coisa em comum, mas a gente diverge Agora, bastante. quando a gente concorda com tudo, você não abre o leque de visão para Sim. outros tópicos. Sim. Gente, eu tenho que avisar pra vocês que a gente tem 1 hora de gravação já. Ai, Vocês falam de... Nossa, mas a conversa fluiu Gente, muito desculpa. bem, Brenda. Nossa, sério. muita... A Quando gente tá você volta muito amanhã, feliz. né? Ai, Tá eu marcado, quero. tá? Diretor, Marlene Matos. Amanhã. Eita! Tá. A gente tá muito feliz de Eu que tô. ter recebido você. Eu até falei com a Luciana, vamos botar logo pra bem cedinho, pra gente não ter nenhum problema da empresa pra ficar na nossa cabeça, né? Mas, volto a dizer, mesmo que estivesse muito cedinho quando a gente começou, você contagiou a gente. Ah. A gente ainda tava, assim, cansada, Sim. algumas coisas aconteceram. Gente, foi incrível, assim, a gente chegou aqui, você... Ai. Preciso Animadíssima. levar isso pra minha casa, preciso botar isso na minha cabeça, porque realmente fez muita diferença Ai, que no meu bom. humor, no Sim, meu mood. sim. E no seu, inclusive. Sim, eu tava meio murcha, assim. Aham. E foi muito bom. Eu conversei com a Luciana, né? A gente foi trocando informações sobre você pra gente também não poder contribuir, né? E Sim. fazer com que a conversa fosse produtiva. E eu falei pra Luciana, eu tenho certeza, não falei pra você, eu tenho certeza que você vai gostar dela, porque ela é muito boa em Ah. processos, você ama processos, ela fala muito bem. Mas assim, Tem a perdão. questão das libras. Eu acho que se o Cuba fizer um corte de você falando dessa parte de Libras, de inclusão, Com o vai olho da tá Luciana Ingrid eu cheio assim, de lágrimas. vai ser aquele. Namore alguém que te olha assim. E a Luciana Ai, assim, ó. vamos fazer, A Luciana Cuba, assim. por Sério, gentileza. muito, muito incrível, assim. Amei te conhecer, cara. Como que a gente não conhecia antes? Gente, e a gente Toda conhece vez várias que eu pessoas vim em aqui- comum. A gente conhece muita gente em comum. Sim, você conhece o... E só gente boa, Sabe né? quem ela conhece? O Luitil. O Luiz é um Luitinho, querido. Nossa, a Luitil gente fez ama o aniversário Luitil. junto comigo. A gente ama o Luitil. O Luitil é o nosso parceiro. Lu- Conhece a Elis, conhece o Alex da Gráfica, que é o nosso parceiro número 1 da jornada. Nossa, tadinho, na Alex, época de inclusive. jornada, eu falo com o Alex Desculpa, todos os dias. Desculpa, Alex. Alex, maravilhoso. Alex. Eu amo a Leila, a esposa dele. É, Amo a nossa, Leila eles de são paixão. incríveis, eles são Amo a incríveis. Leila de paixão. São pessoas assim que eu tenho até muita proximidade, por exemplo. Eu vou na festa da filha deles, assim. Vocês são legal. amigos, né? Sim, sim. Eles vão com certeza estar no meu casamento. Então, o Ai Alex deles, faz uma Alex, cobertura. ai de você. Então, nós estamos muito felizes de te receber. A gente vai deixar todos os seus links aqui abaixo. Mas a gente também vai te deixar um espaço para você fazer seu jabazinho, né? Falar sobre suas Sim. empresas, sobre o que você quiser falar. Dar Sim. um Um testemunho. testemunho. Ai, gente. Cantar um louvor, porque a gente descobriu que ela gosta muito de Cassiane, assim como eu e Luciana. Passei infância, adolescência. Passei, universidade. meu aniversário de 10 anos, o que eu pedi de presente foi um CD da Cassiane. Olha Pode aí. pedir qualquer coisa. Muita sinergia, gente. Olha aí. Olha ele, gente, toda hora de E barrando. aí o espaço é todo seu, mas a gente quer deixar aqui registrado que a gente amou te receber. A gente Nossa. tava enferrujadinha, mas eu acho que foi ótimo. Foi, Né, também Luciana? acho. Não, acho que Mas acho foi que incrível. você contribuiu muito, Para. assim. Tomara Nossa, que isso se a é- gente tiver outras oportunidades como essa, Mauro, muito obrigada. Gente, se o Estúdio Cria Mais quiser contratar a gente de novo, eu e a Luciana estamos aqui. Mas assim, só quero pessoas assim, tá? Olha só, Como a gente, Brenda. como elas são Sem essa maravilhosas. personalidade eu não tô querendo, não.
Não, assim, o que que eu posso dizer primeiro é muito obrigada pelo espaço. Não, eu sempre falo do princípio da honra, pra gente é algo muito sério, muito sério. Então, assim, eu não poderia ir em outro podcast para falar dos planos da empresa, da revista, do prêmio, que não fosse aqui, porque me recebeu antes de tudo isso. Então, foi até a Ana Júlia que falou assim: procura a Ingrid, porque ela entende a empresa, ela entende você, ela te conhece e você vai estar mais à vontade, porque ela te conheceu no íntimo ali, com as dúvidas e vamos reformular tudo que estava acontecendo. Então, de certa forma, ela já acompanhou, ela sabia a parcela da trajetória que a gente estava vindo. E vocês sempre me recebem muito bem, o Cuba. O Gleidstone, o Mauro não está aqui, mas eu vou deixar um abraço para ele. Todo o time. Daqui a pouco eu vou subir, vou dar um oi pra galera. Tomar um E, cafezinho. e assim, falar primeiro para as empresas, incluam todos. Incluam todas as pessoas. Todas as pessoas. Sem rotular ninguém. Entendendo que cada um de nós a gente tem uma necessidade. Que pode ser física, cognitiva, neurológica. Incluam. Outra questão é para as empreendedoras do Rio. Não desistam, sabe? Existe uma fase que vai ficar ali mais na constância, ali não sobe nem desce. Vai ter, de repente, a fase que a gente chama da barriga, né? Que é cresceu, 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 estagnou, estagnou. Às vezes, para crescer, ele faz uma barriga. Dá uma queda, até às vezes, para pegar um fôlego. Às vezes, isso vem até ligado com a saúde da empresa. Então, gostaria de deixar isso para as empreendedoras e já vou estar me convidando para depois das próximas novidades, estar voltando e contando mais novidades. E podem entrar em contato com o Instagram, tanto o meu pessoal quanto o da empresa, para que. Ah, Brenda, indica algum parceiro da editora, das fotos, da mídia, enfim, pode que eu passo com muito prazer. São profissionais que eu desfrutei dos serviços, da competência, das entregas. E, claro, coloco a minha empresa também à disposição. A gente está com viés de diagnóstico gratuito. Então, a gente faz em 24 horas um diagnóstico presencial e entrega nas próximas 48 horas um diagnóstico de fato do que você precisa. A gente está agora também com eu vou dizer assim, uma prateleira nova, que é as questões dos treinamentos. A gente está focado muito em treinamentos para trazer informação na prática, a pessoa sair de fato com conteúdo para aplicar nas suas empresas, sem estar contratando, né? Então, fala, ai, Brenda, mas a minha dificuldade é numa matriz de risco, a gente ensina na prática. A gestão de crise. Não, Brenda, não sei fazer código de ética, políticas, normas internas, processos. Brenda, como é que funciona controle interno? Então, assim, todos os temas de gestão de governança da nossa empresa, entrem lá no site para ver. Eu estou com esse viés muito forte de oferecer para instituições, para grandes eventos, médios eventos também, treinamento prático, para as pessoas saírem com informação e conteúdo para elas aplicarem de forma independente. É isso. Quero agradecer vocês também, o tempo de vocês. Ai, Foi lindo. muito obrigada. A gente quer agradecer também a audiência do Pode Contar, que nos recebeu, né? Eu e Obrigada, Luciana. Mauro. Obrigada, Gleidson. E- Obrigada, pai, mãe. Um beijo pra você, pra minha mãe e pra Xuxa. Que show da Xuxa! Que show da Juliette. E a gente também quer pedir pra vocês deixar aí o like, se inscrever no canal do estúdio. Seguir no Instagram. Seguir no Instagram. O estúdio tem novidades toda semana, então não deixe de acompanhar. Deixa aí seu comentário. E se Ai, vocês comente. quiserem que a gente volte, né? Porque o Mauro esses dias tem andado bem ocupado. Vocês podem falar com a gente. Comenta aqui embaixo. Hashtag Teams, que fala? Teams, Ingrid e Luciana. Gostei Isso. disso aí. Eu já vou comentar, galera. Assim que for no ar, eu já vou comentar. Mauro, desculpa. A gente não quer pegar o seu lugar. A gente vai ter o nosso podcast. Sim. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Pode mas falar, tem pode episódio do Pode Falar aí para as pessoas olharem. É isso, gente. Beijos e até a Beijos. próxima.